Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos que sempre nos acompanham através do nosso canal no YouTube, DGA Medeiros. Sempre tenho pedido aos amigos que se inscrevam no nosso canal, caso seja inscrito, que peça a um companheiro, um colega, que se inscreva para nos ajudar na divulgação da nossa doutrina e dos nossos trabalhos aqui do Chico Xavier. Depois de 2 semanas ausentes da palestra presencial, estamos voltando a fazê-la aqui no nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier, e o tema que nós escolhemos para esta noite é as provas da vida. Quando a gente analisa a vida essa que é a proposta de todos nós, que precisa ser vivida em toda a sua plenitude, podemos observar que o que mais vivemos são provas. Veja que a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, nós estamos passando por provas. Por isso que os espíritos muito bem disseram que a Terra é um planeta escola. E o que é que se faz numa escola? Se estuda, se aprende, se ensina. Esse é o propósito da vida. A gente está sempre aprendendo, ensinando, e assim a gente vai conquistando ou amealhando as conquistas que são naturais para o nosso processo evolutivo. Aprender sempre. Mas as provas, elas muitas vezes são cruéis, difíceis, nos colocam em testes que muitas vezes nos levam a conflitos, ao desespero, mas elas são necessárias. Por quê? Porque a gente tem que entender que para se aplicar uma prova é preciso que se dê o conteúdo. Tudo que você passa na sua vida como prova foi você que atraiu. Não adianta você querer nominar ou dizer que foi alguém ou esse ou aquele, porque isso não tem nenhum sentido. Deus não colocaria diante de nós uma prova se nós não tivéssemos a condição de enfrentá-las ou superá-las. Mas quando eu falo em enfrentar, é importante também observarmos que todas as vezes que você enfrenta algo, você corre o risco de se machucar pelo próprio enfrentamento. E muitas vezes é necessário a gente desviar as coisas que precisam ser desviadas de nós. Muitas vezes a indiferença, a ofensa, o insulto precisa ser visto dessa forma. E todas essas provas, elas têm como finalidade nos promover o crescimento interior. Nós temos que ser fiel a esse propósito. Crescer significa ser melhor. Inventaram, através dos movimentos dogmáticos, a tão terrível condição do pecado. Nós não somos pecadores, nós somos espíritos vivendo uma experiência entre erros e acertos mediante as escolhas que nós fazemos. Quando escolhemos bem, temos um bom resultado. Quando escolhemos mal, consequentemente, o resultado não é tão feliz, não é tão próprio, não é tão bom como gostaríamos que fosse. E assim a gente vai alcançando os objetivos, como eu disse. Então a vida não tem sentido algum, mas não é proibido dar-lhe um sentido. É assim que a gente tem que pensar. E quando a gente fala em provas da vida, a gente não pode recair naquilo que é a nossa missão como espírita, é trazer esses ensinamentos que tão bem foram questionados e catalogados tanto por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, como aqueles que vieram depois, como Leon Denis, o grande filósofo da espiritualidade. Tivemos no Brasil o grande Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que recentemente partiu para o plano espiritual. Então, ser espírita não significa apenas acreditar na vida após a morte, como muitos imaginam que seja. Ser espírita é saber que nós estamos aqui, como eu disse, para nos tornarmos uma pessoa melhor,
nos corrigindo internamente. A gente está sempre corrigindo rotas por essas provas pelas quais nós passamos. Momentos esses que muitas vezes nos levam ao desespero, como também comentei, mas que têm o propósito de nos ensinar. Observe que todas as vezes que você passa por uma prova difícil, você não permanece sendo mais a mesma pessoa. Algo novo se instala no seu inconsciente, algo novo se apresenta no seu contexto de vida e faz você repensar a vida. Isso é muito importante e, acima de tudo, é didático. Ser espírita é saber amar, respeitando o tempo e a condição de cada um. Nós vivemos hoje um verdadeiro embate de movimentos religiosos, as brigas, as intrigas, as guerras e os conflitos. O espiritismo abomina tudo isso. O espírita, ele tem como principal função entender o pensamento e a ideia de cada um. Jamais o espírita se vê na condição de criticar quem quer que seja, mediante a religião que cada um escolhe. Se aquela religião que você optou e escolheu para seguir, se é para o bem, lhe faz bem, tem bons propósitos, deve segui-la. Nós não congregamos fiéis. Por isso que as casas espíritas não são casas de grandes públicos e de grandes plateias, porque nós não temos esse propósito de prender as pessoas dentro dos nossos ideais ou dos nossos conceitos. Ser espírita é não julgar o outro, independente do que o outro faz ou pensa. Ser espírita é olhar para dentro de si com coragem, buscando sempre o auto-perdão. É importante demais você se perdoar antes de ser perdoado. Todo mal que você faz, ele vai ficar sempre fixado na sua consciência. E é com ela que você trava os maiores embates do processo de crescimento interior. Nós já precisamos de tantos inimigos como muitas vezes imaginamos ter. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. São esses pensamentos que muitas vezes nos arrastam para grandes despenhadeiros, nos levam aos conflitos, muitas vezes à inapetência, os processos das distonias mentais, como a própria depressão, a ansiedade, o TDAH, que é tão comum hoje. Nós já temos outras síndromes, como a síndrome de Down e tantos outros problemas que são naturais do processo evolutivo. Deus não castiga, não tem o propósito de punir ninguém. Deus é amor e o amor está sempre em dia com tudo que é bom. Então nós temos que entender que somos herdeiros daquilo que fazemos, daquilo que somos. Ser espírita é sempre estender a mão, não importa a quem. Não se deve fazer nenhuma distinção. Ser espírita é seguir um caminho e ter uma maneira própria de caminhar, olhando para a vida e respeitando o tempo que você tem nessa vida e que um dia esse tempo vai acabar, mas a vida vai com certeza continuar. Tudo isso faz parte do que nós imaginamos ser espírita. Mas para que a gente possa ter uma ideia dessas provas da vida e o que é a vida, devemos partir para o início de tudo. A Gênese, tão falada, que é a iniciação da própria vida. Nós não estamos aqui pela primeira vez, disso eu tenho absoluta certeza. Se assim fosse, Deus não seria justo, dando a todos em condições diferentes, e são diferentes mesmo. Uns nascem em lugares tão próprios, abastados, com todo o apoio, com toda a riqueza. Outros nascem em lugares tão difíceis, desprovidos de tudo. Que Deus é esse que dá a seus filhos, como assim consideramos, condições de vida tão diferentes? É porque cada um está dando continuidade a uma vida que lhe é própria. Isso a gente pode, isso a gente tem a certeza. Por quê? Porque todos nós partimos de uma coisa que é própria, um estado puro e pleno, que ele chamou de estado absoluto. O estado absoluto, nele não há erros, não há escolhas, tudo é certo, tudo é verdadeiro, tudo é amor. Mas aí nesse estado absoluto, podemos chamar a essência divina do Criador, a própria condição de Deus,
um Deus que se manifesta em tudo, aí nasce e ele cria o estado do ser absoluto. O ser absoluto é quando ele individualiza cada um daquele que vai ser o grande continuador de uma história que precisa ser continuada. A partir de então nasce uma consciência. A consciência é a individualidade de cada um de nós. Nós somos uma consciência. E essa consciência, quando ela se estabelece dentro do processo da reencarnação ou na condição humana, ela se limita a uma mente. Nós somos uma mente. E a partir de então nós começamos a construir ideias através dos nossos aprendizados. Como eu disse no começo, tudo da obra de Deus é ensino e aprendizagem. E a partir do momento em que nós vamos aprendendo, vamos formando conceitos, tendo ideias, buscando crenças, e tudo isso passa a fazer parte da nossa vida, dentro de um contexto mais geral. E é isso que muitas vezes nos atormenta tanto. Nós temos crenças que são libertadoras e temos as crenças limitadoras ou limitantes, coisas que a gente não insiste em não querer mudar, por não querer entender que a vida tem que se programar dentro de um processo de transformação. Tudo se transforma a cada instante, mas a maior transformação está dentro de cada um de nós. E esses processos, eles nos levam à incerteza, e aí construímos uma coisa que é terrível na vida de todos nós, que é o ego. O ego é eu sou, aquilo que faz você ser melhor ou diferente do outro, dentro daquilo que você considera como verdade. O ego é que estimula o excesso através do egoísmo, e aí vem o julgamento, julgamos os outros, estamos sempre apontando o dedo para nos direcionarmos e julgarmos o outro através dos nossos pensamentos, das nossas ideias. A partir daí surgem as reações, reagimos a determinados comportamentos, aí provocamos o surgimento de duas grandes chagas da humanidade, que foi tão bem descrita por Allan Kardec, que é o orgulho e o egoísmo. O egoísta, ele quer tudo para si, e o orgulhoso, ele quer que você diga que é dele. Veja que a gente tem um pouco disso como verdade. Quando nós nos deparamos com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, esses sentimentos, com certeza, eles vão estar sempre conosco, e eles não vão jamais nos deixar livres do que precisamos entender. E Jesus disse de maneira muito, muito didática: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele fala em venci o mundo, é muito difícil de ser entendido dentro dessa proposta de vida que nós vivemos, porque nós trabalhamos e vivemos para vencer no mundo. Nós queremos ser vencedores aqui, dentro desse projeto de posse, de poder, de ostentação, de domínio. Tudo isso é próprio e único do ser humano, mas o espírito, ele não está dentro desse contexto da maneira como se imagina. Por isso que ele diz: vencer o mundo é vencer a mim, dentro de mim, eu ser um herói da minha própria história, um protagonista que está todo dia e a todo instante construindo e edificando num lugar ou num território que é meu. Tudo que eu construí dentro de mim é de minha propriedade, e nem Deus altera aquilo que é nosso, porque se ele fizer isso, ele deixa de ser onipotente, onisciente e justo, porque aquilo que ele modifica em um, ele teria que modificar no outro, e Deus não se propõe a isso. E como é que a gente pode entender a essência de Deus dentro de um contexto desse? Foi que Deus fez com toda a sabedoria, ele pegou as suas leis, tanto as leis naturais como as leis morais, e colocou na nossa consciência, essa consciência que nós aqui falamos. Então, quando você está em conflito ou em desacordo com a lei de Deus, você é um fora da lei. E aí é quando eles instituem o pecado, quando ele não existe. Eu apenas estou fora do caminho esse que é traçado por ele.
Deus nos coloca num lugar e nos espera no final, a partir daquele lugar onde nós fomos colocados. A vida é uma longa estrada e nós vamos amealhando e buscando conteúdos e propostas que vão sendo inseridas no nosso contexto de vida para construirmos aquilo que é a felicidade plena, como eu disse, absoluta. Então, é importante a gente entender que aqui, como proposta de vida, nós temos que vencer o mundo. Se a vida fosse mesmo tão boa, tão incrível, tão perfeita, cada vez que algo importante desse certo, não teríamos razão para comemorar e nos alegrar. Isso porque tal fato não faria nenhuma diferença. Ou seja, a vida perderia seu sentido, que são as conquistas interiores, mediante a comparação que fazemos entre erros e acertos. Ou seja, se a vida fosse uma coisa plena e absoluta como nós desejamos, ou seja, você nasceu e não tem o direito de escolher porque você é possuidor de tudo o que você deseja, ela não teria o menor sentido. Porque todas as vezes que você escolhe uma coisa, você perde outra. O livre-arbítrio nos coloca nessa condição. Entre perdas e ganhos é que você constrói aquilo que você precisa construir. O mais importante é verificarmos que nem sempre nas nossas escolhas nós somos felizes. Por isso que as relações se rompem, as estruturas muitas vezes são corrompidas. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo fazem parte da vontade de cada um. Eu sempre tenho dito, o próprio casamento como uma sociedade, é preciso que as partes sejam equivalentes. É preciso que cada um contribua na mesma proporção do outro. Quando esses valores eles não são respeitados, há uma forte condição de uma desestruturação desse processo. E a gente precisa entender que mais do que vivermos, a gente tem que saber como viver. Apesar do grande esforço do Divino Mestre, como veremos, os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam na sombra ou nas sombras da maldade, da ambição, do crime, e deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. É tudo isso que a gente tem vivido e nós estamos vivendo isso hoje de uma maneira muito intensa. Suas inteligências, grandemente desenvolvidas no transcorrer dos séculos, foram aplicadas nas conquistas de bens perecíveis, que são esses que nós tanto vemos nos dias atuais. Como eu disse, só a reencarnação poderá salvar a humanidade, porque só através de idas e vindas é que nós vamos ter uma ideia do que significa essa vida para cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. O mundo passa por uma transição muito, muito difícil. Basta você olhar os noticiários, as redes sociais, e você vê que não se fala de outra coisa senão em guerra, em domínio, poder, os países fechando as suas fronteiras, quando o mundo não foi construído para esse fim. O próprio filósofo já dizia, ao invés de muros, devemos construir pontes. E tudo isso está levando a humanidade a um grande conflito. E esse conflito vai, de alguma forma, repercutir na vida, como tem repercutido na vida de cada um de nós. Tem um grande escritor mexicano, radicado nos Estados Unidos, Dom Miguel Ruiz, que ele escreveu um livro. Esse livro tem o título de Os Grandes Acordos da Vida. E ele narra a história de uma civilização antiga que viveu no México, chamada de Toltecas. Os Toltecas, eles eram uma civilização muito avançada para a época. Para se ter uma ideia, segundo narram, eles tinham uma altura média de quase 2 metros de altura. Eles tinham um conhecimento muito acima de todo o conhecimento da época. E eles eram felizes. Eram excelentes construtores. Para se ter uma ideia, grandes pirâmides
semelhantes à do Egito foram construídas lá no território deles. Mas eles começaram a sentir dificuldade na convivência. Os conflitos começaram a ser cada vez mais intensos. A família estava sofrendo uma grande ameaça. E foi quando, numa grande convenção, segundo D. Miguel Ruiz, eles formularam esses 4 acordos, dizendo eles que sem eles não tinham como continuar como sociedade, como civilização. E qual foi o primeiro acordo? O primeiro acordo dizia falar de forma impecável. Falar de forma impecável não significa o verbete, não é falar linguisticamente as palavras certas. Falar de forma impecável é você usar a palavra para atrair, para respeitar, e não como se tem usado tanto. É a forma como você se dirige ao outro. Quantas vezes na sua vida você ouviu alguém dizer eu te amo? Quantas vezes você ouviu alguém dizer eu gosto de você? Você é importante para mim, você me faz feliz. Veja que as pessoas, por mais unidas que sejam, elas têm dificuldade de falar coisa dessa natureza. Você imagina, ao contrário, uma pessoa dizer para a outra, você não vale nada, você não presta, você é um inútil, você é um imprestável. Então essas palavras, elas ferem muito e deixam nas pessoas que são vítimas delas uma marca. E você sabe disso. Quantas vezes a gente muitas vezes relembra palavras que foram ditas ou dirigidas a nós, que não deixaram pequenas marcas, mas cicatrizes em nós. Então falar de forma impecável era o acordo mais importante que eles tinham como fazer. Mas muito mais importante do que esse era o segundo acordo: não fazer suposições. Nunca supunha nada. A fazer suposições é ter preconceito. A gente sempre faz isso. A gente muitas vezes até engessa o pensamento, paralisa a ação porque a gente faz uma suposição. Eu não vou para tal lugar porque não vai dar certo, eu não vou fazer isso porque isso não vai prestar, eu não gosto dessa pessoa porque eu não vou me relacionar com essa pessoa porque eu tenho certeza que ela vai me magoar, vai me ferir. E a gente faz muito isso. Então a gente vive uma vida sempre voltada para supor as coisas. A gente se antecipa diante dos fatos. A gente não espera provar para depois dizer do que provou e que resultado você obteve. Mas havia sempre essa dificuldade na relação deles, que era fazer suposições. Isso afastava as pessoas e a sociedade e pagava um preço muito alto. Mais importante do que o primeiro, do que o segundo, era o terceiro acordo: não tomar nada para si pessoalmente. A gente faz muito isso. Muito do que a gente vê, a gente traz para a gente. A gente transforma a mente da gente numa espécie de um depósito sem dono. E a gente atrai tudo a gente traz. Muitas vezes a gente está num lugar, basta que uma pessoa olhe, a gente acha que ela está falando mal da gente, está criticando. Porque a gente vive muito refém a isso. Então tomar para si pessoalmente as coisas era um grande pecado e é um grande pecado. Então seja uma pessoa autêntica, seja senhora de si, independente do que você faça, do que você seja. Você veja que lá no início nós dissemos, quando Jesus falava, vencer o mundo é vencer a isso, é vencer a você mesmo. Você não pode esperar um mundo melhor se você não se transformar numa pessoa melhor. Porque a verdadeira transformação, como eu também disse, começa dentro de você. É conversando com você que você se entende. Nem sempre as pessoas trazem para nós aquilo que desejamos. Nós não temos tantos inimigos, nem temos tantos amigos como imaginamos. São criações da nossa mente. Mas saber lidar com essas diferenças,
Saber lidar com o outro, estabelecendo os limites que são necessários para uma boa convivência, é que faz você tomar para si as coisas, mas nunca de forma pessoal. Nunca se sinta ofendido, porque a ofensa é de quem ofendeu, não é de quem é ofendido. Nunca se sinta traído, porque a traição é de quem trai. O mal está onde ele é criado e aonde ele persiste em existir. Quem traz o mal só pratica o mal, quem traz o bem pratica o bem. Então isso era muito importante para eles. Então, falar de forma impecável, não fazer suposições e não tomar nada para si pessoalmente, eram 3 questões importantes nesse tratado que eles ali estavam querendo estabelecer. Mas vem a 4ª condição, ou o 4º acordo: fazer o melhor dando o máximo de si. E nunca fazer o máximo dando o melhor de si. A gente vive sempre nessa de querer superar, sempre querer ser mais do que o outro. Somos competidores. Como nós comentamos agora, vemos hoje os países, cada um querendo ser melhor, ou mais rico, mais poderoso do que o outro, quando na realidade a proposta não é essa. O próprio Jesus nos trazia isso de uma forma muito clara. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, como eu disse, eu venci o mundo. Então, quando você tenta ser aqueles que vai superar, que está acima, você começa a entrar em conflito com você mesmo. Se você quer ser um herói, seja um herói de si mesmo. Se você tem alguma batalha a travar para o seu crescimento, que seja essa batalha interna. Eu acho interessante que isso é muito parecido com aquela mãe que tem aquele filho e é o aniversário dele, e ela acorda de manhã às 5 horas da manhã e começa a fazer todos os adereços, as comidas para a festa, e ela se deixa levar por tudo aquilo, se transforma numa pessoa exausta, irritada, e quando chega na próximo horário do aniversário, ela está irritada, briga com a criança que é aniversariante, porque ela quis ser o máximo, quando ela poderia ter chamado outras pessoas para lhe ajudar, e assim ela diminuiria a obrigação e o cansaço seria menor. Mas a gente não faz isso, a gente quer sempre estar acima, estar à frente, e a vida não trabalha com esse propósito. As coisas de Deus são muito bem definidas, os limites são muito bem estabelecidos. A gente vê, voltando a Jesus, a gente via quanto Jesus ele era paciente, ele nunca ia além daquilo que poderia ir, mesmo com toda a condição que ele tinha. Jesus nunca saiu, foi bater na porta de ninguém querendo saber se alguém... As pessoas procuravam ele e ele atendia todos por igual. Mas ele dizia uma coisa muito forte, muito importante: foi tua fé que te curou. Se existe alguma coisa boa, essa coisa boa está em você, eu só estou lhe dizendo que existe. Porque nem sempre a gente encontra pessoas que digam quem a gente é, elas nem sabem quem nós somos. E Jesus tinha esse poder de prescrutar as almas e entrar na intimidade, porque ninguém mais do que ele conhecia e conhece a intimidade de cada um de nós. E a gente precisa trabalhar isso. Então, esses 4 acordos foram mais do que importantes para se definir o futuro daquele povo, mas infelizmente eles não alcançaram esses objetivos e essa civilização deixou de existir. Hoje só existem os restos do lugar onde eles viveram, lá no México, para visitações. Então a gente toma isso como uma lição, como exemplo. Buscar sempre fazer acordos, a vida precisa de acordos, e esses acordos têm que ser dentro de nós. E a gente falando ainda sobre a encarnação, a reencarnação, a experiência do Espírito na carne. Então, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula o seguinte questionamento: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui, nesse planeta, como eu disse, escola, estudando, aprendendo e fazendo provas? E ele diz assim: Deus vos impõe
ou lhes impõe. Veja, é a única hora e o único momento que a gente ouve alguma coisa de impositivo de Deus. Porque Deus não impõe nada, mas a encarnação Ele impõe. Como um pai que obriga o filho a ir para a escola. Ele não quer ir, ele quer ficar em casa, ele quer brincar, quer se divertir. Mas a consciência dele ainda não se abriu para mostrar a ele que ele precisa aprender para ter uma posição na sociedade e alcançar seus objetivos. E Deus impõe a encarnação. Então nós estamos aqui sim por um impositivo de Deus. Por quê? Para progredir. Senão a gente ia ficar lá naquele estado pleno e absoluto de consciência. Você imagina o que seria viver no paraíso? Eu não preciso decidir nada, não preciso escolher nada, já tenho tudo, eu estou no paraíso. Que sabor teria a vida? Que propósito teria a existência? Nenhum. Então a vida tem que ser dentro desse contexto, travando essas lutas que nós estamos travando. E ele diz aqui, para uns é expiação, para outros é missão. Muitos estão aqui como missionários, e nós conhecemos tantos, e o maior de todos nós citamos que é Jesus. Jesus foi e é um missionário. Qual é o papel do missionário? É aquele aluno mais adiantado que vem trazer para os outros tudo o que ele aprendeu como experiência. Jesus não era um teórico, como muitos são, porque é muito fácil falar de Jesus, pregar, falar do Evangelho, como nós vamos ver. Difícil é fazer o que ele fez, porque, como eu sempre tenho dito, as palavras se perdem no tempo e no espaço, mas o exemplo não. O exemplo tem uma marca forte. Jesus era essa marca forte. Então, ele era um missionário, como tantos outros foram. O Buda foi um grande missionário, o Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Martin Luther King, todos esses espíritos vieram para aqui para nos ensinar à humanidade coisas que até hoje ninguém aprendeu, ou insiste em não querer aprender. Por isso que nós estamos pagando tão caro por uma experiência como essa que nós estamos vivendo. Falta de cuidado pessoal. E ele continua dizendo, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. O que é expiar? Expiar é você pagar com a mesma moeda aquilo que você impôs ao outro. É você sofrer a dor que você infligiu ao outro. É o momento mais grave da reparação. Como se diz, quando não se vence ou não se consegue com o amor, só se consegue com a dor. Quem passa pela expiação, passa pela dor. E isso não é castigo, não é punição, é pedagógico. Porque quando o aluno não alcança o objetivo, o professor não manda ele embora, nem diz a ele que ele é um incapaz. Ele diz, para o ano tem de novo, vamos voltar. A expiação é isso. E quando ele volta, ele vai passar pelas mesmas dificuldades para se corrigir. Aquela matéria que eu fui reprovado nela o ano passado, esse ano eu vou ter que estudá-la e eu sinto dificuldade. Por quê? Porque eu não lidei como deveria lidar com ela. Não estudei o suficiente para ter as bases para me manter com o conhecimento que ela me obriga a ter e ser bem avaliado. Isso é proposta. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, por uma dor, por um sofrimento, preste atenção, isso não está querendo lhe fazer sofrer, está querendo lhe ensinar, mas a metodologia foi você que escolheu. Quando a gente não aprende com amor, como eu disse, só tem outra maneira de aprender, com a dor. E isso Deus impõe. Temos que crescer, a gente tem que evoluir, senão não valia a pena viver. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Cada um de nós tem uma proposta, tem uma finalidade, tem um objetivo. Nós não estamos aqui por acaso. Como o próprio Jesus dizia, orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que o mal não te aconteça. Essa vigiação, esse estado de vigília é um estado pleno de alerta.
Não é que a gente tenha que estar estressado, nem ansioso por um resultado, não, mas a gente tem que estar ativo. Essas lições, essas propostas, essas experiências, elas estão cobrando de nós um comportamento, uma atitude. Muitas vezes um conflito, uma desavença, tudo isso provoca em nós alguma coisa que precisa ser visto. Ora, se eu vim como reencarnação, eu vim com o propósito de perdoar, eu vou ter que viver com pessoas que me magoem, que me traiam, para eu exercitar o perdão. Isso não é castigo, como eu disse, é uma necessidade. Eu não posso dizer que sou bom se eu nunca passei pela prova da bondade. E nas escolhas a gente passa por isso. Também, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito, a encarnação no caso, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens e a determinação de Deus. Nós temos que cumprir. Nós somos espíritos, mas nós temos um corpo, que é o nosso material ou instrumento de trabalho aqui na Terra. A gente tem que cuidar do corpo. Não é porque eu sou espírita, tenho que viver totalmente voltado para o lado espiritual. Eu tenho um corpo que eu preciso cuidar. E cuidar bem para que eu possa aqui viver o tempo que foi programado para eu viver e cumprir com aquilo que fui determinado a cumprir. É necessário a gente pensar assim. E é assim que, concorrendo para uma obra geral, que o próprio espírito se adianta. A gente tem que se adiantar. Não pode ficar parado. Tem que estar sempre criando coisas novas. Por isso que a vida, ela segue essas fases. Como eu sempre digo, a gente passa pela primavera, o verão, o outono e o inverno. Primavera é o começo, quando a gente é novinho, nasce tudo muito bonitinho, tudo é amor, carinho, dedicação, cuidado, proteção. Mas daqui a pouco a gente entra no verão da vida, que é a adolescência, a idade dos prazeres, da alegria, do namoro, do sol, tudo é festa, tudo é alegria. Quando a gente menos espera, as folhas começam a cair. Aí começam a surgir as rugas, as preocupações, as responsabilidades. Já se tem filhos, muitas vezes já netos. Mas finalmente chega o inverno. A solidão, o recolhimento, é a idade que a gente precisa viver melhor, quando muitos fazem o contrário. Porque se eu vim aqui para cuidar de mim, nas horas em que eu me encontro comigo, eu estou bem, eu sou feliz comigo mesmo. Claro que nós somos solitários, mas somos também solidários, claro, também somos, mas a gente não pode esquecer, como reencarnacionista, que quando termina o inverno, começa a primavera de novo. E essa roda viva está sempre, como eles chamam lá na Índia, a Sansara, a roda do crescimento e da evolução, está sempre diante de nós, subindo, descendo, indo e voltando, mas está sempre existindo em nossa vida como proposta. Então, todos nós devemos entender que temos na vida um lado sombrio e um lado luminoso. Esse lado sombrio é o lado que nos assusta, porque a sombra precede da ausência da luz, podemos assim dizer, o lado escuro da vida, onde não há luz, não há nada para se ver, vem a insegurança, a incerteza. Toda pessoa que vive desse lado, ou vive nesse lado, é uma pessoa insegura, uma pessoa inconstante, uma pessoa medrosa, porque tudo é luz, como o próprio Jesus. Você é luz que brilha a vossa luz. Veja que coisa interessante, brilha a vossa luz. Ele fala da luz interior, essa luz que não se apaga, porque a luz de fora ela se apaga. Veja aí o sucesso. Essas pessoas que vivem, que são ídolos, de repente a luz apaga.
grandes astros da humanidade se apagaram. Principalmente essas pessoas que vivem aí no mundo da música, no mundo do cinema, das artes. São famosos, requisitados, procurados. Mas de repente eles se apagam, porque a luz é de fora. Por isso que eles são deprimidos, são tristes. Grandes atores, grandes artistas se decepcionam com a vida, chega ao extremo do suicídio, porque não tem sentido a vida, porque eles não construíram nada onde se deveria construir dentro dele. Viveram sempre o lado sombrio, esperando a luz de fora. Mas aquele que cria sua própria luz, não. Por isso que Jesus disse que brilha a sua luz. Acredite em você. E para estarmos sempre do lado luminoso, nós precisamos desenvolver virtudes. Mas o que é virtude? Virtude é a qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo. O ser virtuoso está sempre disposto a praticar o bem em contrapartida ou desafiando o mal. Porque você sabe que o mundo ele é dividido, ele é dicotômico. O próprio cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o da razão e da intuição. E a gente precisa estar sempre lutando contra essa realidade. O bem precisa do mal para trabalhar. E o mal precisa do bem como exemplo. Veja que coisa interessante. Como a obra de Deus é perfeita. Então seja bom, independente dos outros serem ou não. Porque o importante é o que você é, como nós vimos. Esteja sempre com Deus, mas lembre-se, Ele é uma inteligência, como nos disseram os Espíritos, uma inteligência suprema, que age através de nós e não por nós. Deus não age por nós, Deus age através de nós. Eu sempre tenho dito, o meu Deus não é esse Deus que tantos pensam ser. Primeiro, eu não acredito em Deus, porque eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu sinto Deus, eu sinto que existe Ele. Porque Deus está em mim, eu sou o próprio Deus, porque todo filho é o retrato fiel do Pai, se é que Deus é o nosso Pai. Por isso que meu Deus é aquele que me testa todos os dias, é aquele que me leva diante dos conflitos, das dificuldades, dos problemas, para que eu possa dar a Ele e a mim mesmo uma demonstração de força, de superação e de coragem. Então não adianta buscar outra coisa senão essa verdade. Não deve se enganar o que não se engana. Então é muito importante, porque a virtude, como eu disse, o ser virtuoso é lutar contra os opostos. E o que nós temos mais nessa vida são coisas opostas a nós. Veja o que fizeram os toltecas através dos seus acordos. Tudo era para se opor ou se defender de algo que, de alguma forma, atingiam eles. Desde a forma de falar até a forma de agir. Veja o caso de Buda. O Siddhartha Gautama possuía virtudes reprimidas. Por quê? Porque ele vivia num lugar onde não se podia falar em dor e sofrimento, tudo para ele era realidade plena, tudo era felicidade. E foi preciso ele sair do palácio para encontrar outra realidade completamente diferente da que ele vivia. Quantos gostam de viver essa mentira, de achar que a vida é plena? Veja muitas vezes o pensamento de um adolescente, de um jovem, fora da maturidade, do crescimento interior. Ele acha que a vida é tudo o que ele deseja, mas ela não se prega a esses fatos. É preciso luta. Não é a luta do embate, mas a luta interna, a confirmação dos fatos. Então, para o filósofo Spinoza,
Baruch Spinoza, que tão bem retratou quem era Deus, ele diz: a dor seria a sensação que deriva da transição de uma condição para outra, de uma condição boa para uma outra ruim. A dor é isso. Eu estou bem, estou sentindo-me saudável, mas de repente eu faço o que eu não devo fazer e vem a dor. A vida, ela é movida por desejos, e o desejo, ele é insaciável e irracional. Eu estou com desejo de comer uma comida exótica e eu vou comê-la. Se eu comer além do limite, ela vai me fazer mal. Uma coisa que era meu desejo, que tinha o propósito de me fazer bem, mas pelo simples fato de ter extrapolado o limite que é permitido, ela passou a me fazer mal. O que era meu amigo me transformou em inimigo. E outra coisa importante com relação ao desejo é que uma vez ele sendo realizado, ele deixa de existir. É o prazer. A felicidade não contempla isso. A felicidade é uma construção plena, absoluta. Ninguém nasce pronto. Você nasce com a essência. Mas é preciso você despertar essa essência que está no seu inconsciente, como nós vimos. A vida é uma busca constante. A gente tem que estar sempre procurando coisas. A inércia não faz parte da obra de Deus. Nada na obra de Deus está parado. O próprio Jesus disse: nem meu Pai que está no céu para de trabalhar. A gente é que inventa aqui na terra a aposentadoria, mas no plano espiritual não existe aposentadoria. Muitos que pensam que por ser uma pessoa boa, ao desencarnar vai para o paraíso. Pode ter certeza, esse paraíso, como pensam, não existe. Como também não existe o inferno. Existe um lugar próprio para uma consciência que precisa dar continuidade a uma vida e evoluir. Então nós vamos para um lugar onde a gente vai continuar uma história que nunca terminou. Se refazer, reconstituir fatos, construir novas ideias e voltar para o cenário da vida que é aqui, se for aqui. E aqui a gente ter uma batalha própria. Então, e outra coisa interessante é que a gente fala muito em ser forte. Você tem que ser forte, ser forte. E o que é ser forte? Olha o que ele diz: forte não é aquele que grita e esperneia quando contrariado. Esse é o barulhento e desequilibrado. Forte é quem suporta com paciência a dignidade, as dores da existência e se recupera mais rápido dos reveses e tropeços que a vida lhe impõe. Olha que coisa interessante, o que faz valer o que é ser forte. Tem uma metáfora muito interessante, que é de natureza japonesa, dos japoneses, que eles falam da história de um samurai. O samurai, como nós sabemos, era o homem que era o único defensor do rei do Japão. Era um excelente espadachim e um grande lutador de todas as artes marciais. Ninguém poderia se aproximar do rei, porque o samurai não permitia, ele matava quem se aproximasse. E certa vez um samurai se aposentou e foi para uma aldeia no interior do Japão e recrutou um bocado de jovens para ensinar a eles a arte de ser samurai. E mostrava a eles as lutas, tanto de espada como a luta corporal. Eram aulas maravilhosas, os alunos todos entusiasmados com aquele homem, com a sabedoria e a força dele. Já no final dos seus ensinamentos, um dos alunos chega na escola: professor, corra para a praça que tem um samurai lhe desafiando. E ele foi junto com os alunos ao encontro daquele samurai. Chegando lá, o samurai cuspiu no rosto dele e empurrou, e ele virou as costas e foi embora. Como é que poderia um samurai, um professor que ensinou tudo o que foi de importante acerca de artes marciais, se comportar como um covarde, como ele se comportou? Os alunos ficaram decepcionados, foram embora e não quiseram mais vê-lo. E um dos alunos foi estar com ele no dia seguinte, e ele perguntou: por que você veio? Disse: porque eu tive muita pena do senhor, mestre. Disse: mas aquela aula foi a aula mais importante que teve. Não entendi. Meu filho, é muito fácil usar a força, difícil é dominar a força.
Eu podia ter agredido ele, ter lutado com ele, podia ter ganho ou perdido, mas eu dominei todos os impulsos que a força nos obriga a mostrar a gente que há sempre adversário, reveses, a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A primeira virtude que Jesus mostra no Sermão da Montanha, que é a humildade. Se você não é humilde, você não pode ser coisa nenhuma na vida, em termos de evolução. Então, é importante a gente ver aqui, que ser forte não é gritar, não é espernear, como ele disse, não é agredir, não é querer estar acima desse ou daquele. Ser forte é suportar com paciência, com dignidade as dores, como ele diz, da existência e tentar se recuperar o mais rápido possível dos reveses da vida. Isso sim é ser forte. E pode ter certeza, muitas das nossas dores, como nós vimos no começo, elas são inevitáveis. Nem sempre a gente tem a certeza de que vai superar aquilo que a gente entende como uma dor. Mas eu posso assegurar a todos que Deus não coloca sobre o ombro de ninguém uma cruz que não possa ser carregada. A ponto do próprio Jesus ter dito: se queres me seguir, pega a tua cruz e me segue. Esse é o propósito da vida e é para isso que nós vivemos. Uma boa noite a todos e muito obrigado.